Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O Banco Master fez repasses para financiar a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou mensagens de texto e de áudio em que o senador Flávio Bolsonaro cobra pagamentos de Daniel Vorcaro na véspera da prisão do banqueiro. O episódio acendeu um alerta no QG da campanha do PL. A Larissa Lopes tem os detalhes. Depois de ter inicialmente negado, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, admitiu ter negociado diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro patrocínio para um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação do senador veio após o Intercept Brasil divulgar troca de mensagens entre ele e o dono do Master e um áudio em que Flávio pede dinheiro ao empresário. O financiamento seria de 134 milhões de reais. Segundo o site, Vorcaro teria já repassado pelo menos 60 milhões para a produção cinematográfica e o senador cobrava o restante. Antes mesmo dessas informações virem à tona, a quarta-feira já tinha começado com notícias negativas para a oposição. Isso porque a pesquisa Genial Quest mostrou crescimento nas intenções de voto no presidente Lula e melhora na avaliação do governo. O Felipe Igreja tem as informações. Pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, com o petista com 42% dos votos contra 41% do senador. Levantamento da Genial Quest revela uma ligeira melhora do presidente após o governo lançar medidas populares, como o Novo Desenrola. A diferença maior se deu entre mulheres e eleitores independentes. O governo anunciou mais um subsídio no preço dos combustíveis, dessa vez na gasolina, para conter o impacto da alta do petróleo na inflação. A redução pode chegar a 89 centavos por litro, com a suspensão da cobrança de tributos. A reportagem é da Samantha Klein. O governo anunciou subsídio de até 89 centavos pelo litro da gasolina para segurar o preço do produto na bomba. A decisão ocorre diante da iminência de a Petrobras anunciar um aumento no valor do combustível em razão da alta do barril de petróleo no mercado internacional. A MP, que também vale para o óleo diesel, estabelece que a subvenção não pode ultrapassar o teto dos tributos federais incidentes sobre os combustíveis e terá uma validade de 2 meses. Além do subsídio aos combustíveis, uma outra agenda positiva que o governo tenta emplacar é o fim da escala 6x1, e teve avanço no Congresso sobre esse tema. Um acordo costurado entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, membros da Comissão Especial e ministros do governo, definiu que o projeto de lei enviado pelo Planalto vai tramitar junto com a PEC sobre o mesmo tema, que já está em discussão na Casa. Hugo Mota decidiu utilizar o texto do governo para tratar das regras específicas para diferentes categorias de trabalhadores. Ficou acertado que o texto da PEC vai ser simplificado para determinar a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais e garantir 2 dias de descanso sem redução de salário. A gente volta já com o Giro. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, endureceu as regras de distribuição entre os ministros da Corte de pedidos que são apresentados em processos antigos. Esses pedidos agora vão seguir regras de distribuição de processos por prevenção, quando um processo é encaminhado a certo ministro por já haver outro caso semelhante sob sua relatoria. Assim, a solicitação apresentada em processo antigo agora só será distribuída ao ministro depois da validação de 2 servidores da Corte e da própria presidência do STF. O Senado dos Estados Unidos confirmou o nome do novo presidente do Fed, o Banco Central Americano. Essa aprovação encerra uma das disputas mais turbulentas pelo comando da instituição nas últimas décadas, em meio a pressões do presidente Donald Trump. O Luiz Fernando Figliage acompanhou. O Senado dos Estados Unidos confirmou Kevin Warsh para assumir a presidência do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Ele vai ocupar a cadeira a partir de sexta-feira, quando acaba o mandato de Jerome Powell no comando da autarquia. Indicado por Donald Trump, Warsh foi aprovado por 54 votos a 45. A aprovação encerra uma das disputas mais turbulentas pelo cargo mais importante do Fed em décadas. O político de 56 anos enfrentará uma economia que sofre com uma aceleração da inflação que atingiu seu maior nível em 3 anos, de acordo com dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho. A
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou da pauta o recurso da IP sobre a decisão do órgão que suspendeu a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos da empresa. O tema será analisado na próxima sexta-feira. A IP entrou com recurso contra a medida, o que suspendeu os efeitos da decisão até a avaliação do colegiado, que estava marcada para essa quarta-feira. Ainda assim, a empresa preferiu interromper a produção na unidade de Amparo, em São Paulo, para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!